Olá, graça e paz, você que me ouve, que me assiste, eu sou o pastor Miguel, esse é o programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família e é muito bom ter esse tempo em Deus com você e a minha oração é que nessa hora o Senhor possa trazer sobre a sua vida uma unção de graça, de entendimento acerca daquilo que Ele tem para a sua vida. Queridos, o tempo inteiro a Bíblia nos fala sobre um plano de Deus para a vida do homem, um plano de salvação que se iniciou lá no Éden com a criação de Adão e posteriormente a criação de Eva, com a intenção de Deus se relacionar com o homem, mas por conta da queda, por conta do pecado, por conta de ter entrado o pecado na raça humana, esse plano ele não foi interrompido, ele foi modificado para que eu e você pudéssemos então começar a fazer parte dele também. E a partir daí, o Senhor cria um outro meio de nós podermos acessá-lo. E ele manda Jesus a essa terra para que nós pudéssemos ter acesso a ele. E no dia que Jesus foi crucificado, a palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasgou de cima até embaixo, simbolizando que então não precisaria mais haver a necessidade de um sacerdote ou de alguém que pudesse levar as nossas orações a Deus e trazer resposta. Não haveria mais a necessidade de sacrificarmos nossos animais para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Em Cristo, os nossos pecados passaram a ser perdoados todos. E a partir do momento que o véu do templo havia se rasgado, nós, eu e você, teríamos livre acesso à sala do trono. Nós teríamos livre acesso àquilo que era a intimidade com Deus, onde a gente estiver, independente de quem estiver do nosso lado, independente de onde a gente estiver, a gente tem acesso ao coração de Deus através da nossa oração. Tudo isso porque lá atrás o Senhor desejou se relacionar com o homem. Tudo isso porque lá atrás o Senhor desejou se relacionar comigo e com você. E isso tudo mostra uma característica do nosso Deus. Um Deus altruísta, um Deus que abriu mão da sua glória, abriu mão da sua posição de Deus, abriu mão de toda a sua majestade. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Ou seja, como é que a gente vai quantificar esse Deus? Como é que a gente vai medi-lo? Como é que a gente vai, sabe? Não tem, ele é grandioso até para o nosso entendimento. Ele é grande demais, as medidas dele são grandes demais, até para o nosso entendimento humano. Mas ainda assim, ele abriu mão disso tudo para poder se relacionar conosco, para poder se relacionar com aquilo que ele criou, com a obra da sua criação. Eu entendo que fomos criados do pó da terra. E o pó da terra por si só não é nada, é só pó da terra. Mas a partir do momento que existe uma junção, pó da terra, mas fôlego de vida, aí sim foi criado o ser humano. E esse Deus altruísta que se doou, que se entregou, que abriu mão de quem ele era, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele e proporcionando assim todos os meios, primeiramente lá no Éden e após a queda, proporcionando com que Jesus viesse, também abrindo mão da sua glória, deixando, humilhando-se, tomando forma de servo, não usurpando ser igual a Deus, ainda que sendo Deus, tomou forma de homem e passou tudo o que ele passou para que pudéssemos ter acesso ao relacionamento com o Pai. Esse Deus de amor, esse Deus altruísta, esse Deus que se doa, que vai de encontro às nossas vidas, que nos alcança, que nos busca, que nos resgata, que seja quantas vezes for necessário, vai ao nosso encontro, porque o preço já foi pago lá na cruz e ele não volta atrás, ele não vai invalidar o sacrifício de Jesus naquela cruz, mesmo por conta das nossas dificuldades, ele vai até nós. E a palavra dele diz o seguinte, olha: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Isso o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 25 em diante. Aí o 26 diz assim, olha: fiquem irados, mas não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. E aí o versículo 28 tem um conteúdo incrível. Diz assim, olha: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha a característica de Deus sendo transmitida através da sua palavra para que seja implantado em nós. Primeiro, o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, muda de vida. O evangelho é mudança de vida. Aquilo que vocês estão vivendo é de fato a prova de que o evangelho alcançou vocês.
ó, vocês precisam falar a verdade, vocês são membros do mesmo corpo. E ele vem falando, ó, se ira, mas não peca, não dá lugar para o diabo. E aí no versículo 28, ele mostra uma característica de Deus implícita no coração dele, no entendimento dele. Olha, aquele que roubava não roube mais, legal. Aquele que fazia as coisas erradas, para de fazer, porque o Senhor quer que a gente seja exemplo. O Senhor não quer que a gente permaneça no pecado, Ele nos resgatou. E aí vem, pelo contrário, trabalhe. Trabalhe para quê? Para fazer com as próprias mãos o que é bom, para que você tenha o que repartir com o necessitado. Essa característica de Deus, um Deus tão altruísta, um Deus tão verdadeiro, um Deus tão que se doou por nós o tempo inteiro ele mostra isso e quer que a gente entenda isso, quer replicar nas nossas vidas todo esse altruísmo. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês precisam trabalhar. Para quê? Para fazer com as próprias mãos aquilo que é bom, mas principalmente para ter com o que repartir com os irmãos. Olha, esse Deus altruísta implantando, imprimindo em nós esse sentimento altruísta, esse amor de doação, esse amor de entrega, esse amor onde você olha para o seu irmão e o ama, e ama de tal forma, porque a vida que nós temos vivido hoje, nesses tempos atuais, a gente tem visto cada vez mais um egoísmo tão grande, uma ganância tão grande, uma arrogância, uma soberba, uma prepotência, onde o homem é a prioridade de si mesmo, onde o homem é colocado no centro, inclusive no próprio evangelho. Temos visto o evangelho sendo pregado em alguns lugares onde Deus foi retirado e o homem é colocado no próprio centro. É um evangelho para doar para o homem, é um evangelho para exaltar o homem, é um evangelho onde o homem é bom, onde o homem merece, onde o homem precisa ter, onde o homem exige de Deus. Tem certos momentos, certos discursos, certos lugares que eu vejo, as pessoas estão colocando até Deus contra a parede e exigindo de Deus. Nós não aceitamos, nós exigimos, nós queremos, me dá. E o evangelho que eu entendo, o sentimento de Deus é um sentimento de altruísmo, é um sentimento de doação, é um sentimento onde Ele mesmo se esvaziou dele para que pudéssemos ser alcançados. E aí eu entendo que esse alcançar de Deus nas nossas vidas não permite que a gente mude ou que a gente quebre essa continuidade, muito pelo contrário. Se formos alcançados pelo Evangelho, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, para a gente trabalhar para ter com o que repartir para aqueles que precisam. É para esse altruísmo continuar permeando o nosso coração. E o que é altruísmo, pastor? Altruísmo é a entrega, altruísmo é a doação, altruísmo é o contrário do egoísmo. O egoísmo é o homem no centro, é o meu desejo, a minha vontade, é o meu umbigo, são aquilo que eu quero. E o altruísmo é a doação, é eu me entregar, é eu me doar, é eu me fazer de canal, eu me fazer de doação para a vida de alguém, para que a vida de alguém seja alcançada, para que a vida de alguém seja abençoada, para que a vida de alguém seja sustentada, para que a vida de alguém seja curada. Muitas vezes nos dias de hoje a gente entende isso parcialmente, a gente entende que a gente precisa ajudar, e o que a gente faz? A gente terceiriza uma ajuda, a gente joga na conta da igreja, joga na conta de um pastor, de um líder, de um apóstolo, joga na conta do serviço público, a gente joga na conta das autoridades, a gente joga na conta de todo mundo, terceiriza o serviço que na verdade Deus está nos colocando, nos separando, nos dando oportunidade de sermos de fato aquilo que Ele foi desde o princípio da humanidade, aquilo que é a sua essência, um Deus altruísta, um Deus que se doa, um Deus que ama. Então que a gente venha entender de fato que ainda que estejam se levantando bandeiras nos dias de hoje do egoísmo, do homem no centro, de tanta coisa que em nome de Deus, inclusive, vai de encontro àquilo que de fato Deus é e quer de nós, que venhamos ter o nosso pé no chão e os nossos pés firmados na rocha, como diz a palavra, que venhamos entender e ter o nosso coração tão alinhado com o coração do Senhor, que venhamos ser, como Jesus disse para a mulher samaritana lá no livro de João, e ele diz, olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se Jesus disse
que existem os verdadeiros adoradores, eu creio que é porque existem os falsos adoradores. Então que possamos entender o que é de fato adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e possamos nos doar, alinhando o nosso coração com o coração do Pai e vivermos esse amor altruísta, porque ao contrário disso é o que Satanás tem pregado, o egoísmo. Mas acima de todas essas coisas que o diabo tem deturpado e lançado como semente, que vivamos o altruísmo, que vivamos o amor de Deus, que é a sua essência. Ele é o amor, e assim nós vamos de fato alcançar corações de verdadeiros adoradores. Amém? Fique em paz. Meu desejo é que o seu coração seja alcançado por essa palavra em Deus e que ela encontre morada no seu coração e produza frutos. Que o Senhor te abençoe. Um beijo no seu coração.